demais. Deixa eu pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Levíticos, capítulo de número 25. Se alguém conseguir água para mim, eu agradeço. Eu tenho uma palavra aqui do Senhor para você. Pastor Henrique está em Poções, foi ministrar lá e não deixou a tarefa de levar a palavra hoje para o coração da igreja. E Levíticos capítulo 25, verso 23, verso 24 e o verso 25. Esse texto poderoso de Deus que traz revelações maravilhosas e eu quero compartilhar com você. Vamos fazer uso dele, de alguns outros e também de Apocalipse, capítulo 5 em seguida. Se você encontrou, diz amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Diz assim a Bíblia: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. A terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Diga, eu sou estrangeiro e peregrino com Deus. Portanto, em toda a terra da vossa possessão darei resgate à terra. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. Começando aqui, nesse verso 25, temos algumas revelações poderosas da parte de Deus. Deus tem se revelado em sua palavra e durante toda a história humana, de forma a fazer-nos entender algumas ações dele dentro do seu plano de salvação. E, claro, que só conseguimos ter total compreensão daquilo que Deus revela pelo poder do Espírito Santo. Jesus disse que o Espírito Santo viria e nos ensinaria sobre todas as coisas. Então eu entendo que esse livro sagrado é um livro que eu só consigo entendê-lo a partir da graça do Espírito Santo. Ele que me faz compreender. Em Mateus, no capítulo 13, os discípulos perguntam a Jesus o porquê ele falava em parábola e era muito estranho essa mensagem de Jesus. E os discípulos interrogam a ele e o que os discípulos ouvem de Jesus é: eu falo em parábola para que eles, ouvindo, não ouçam, vendo, não enxerguem. E os discípulos interrogam e Jesus começa a dar discernimento e explicar o que ele havia dito. E aqui eu consigo compreender e entender que o Senhor, ele tem um interesse gigante em que venhamos mergulhar e prescrutar os seus caminhos, entender as suas ações no nível espiritual. E para isso eu preciso ter a humildade de reconhecer que eu preciso buscar mais para que o Senhor se revele a mim. Não à toa, em João capítulo 16, Jesus disse: se vocês me amarem, eu amarei vocês e me revelarei. Aqui eu entendo que a primeira coisa que me faz buscar a Deus é amá-lo. A segunda coisa é que esse amor provoca lições, iluminações. O apóstolo Pedro vai dizer: bem sei agora que tu sabes todas as coisas e não precisa ser interrogado. O amor revela o que está escondido. Precisamos conectar com Deus com o nosso amor para que Ele possa revelar o seu plano para nossas vidas. Quando você lê Levíticos capítulo 25, o que Deus está usando como uma forma de metáfora dentro da situação que ocorre dentro do padrão de Israel de vida, de cobrança, de débito, de uma transação comercial, começamos a entender como Deus vai traçando meio que
como um cordão de fio de ouro, desde o Antigo Testamento, de fio de sangue até o Novo Testamento. E aí você para entender que o Senhor primeiro está dizendo que a terra não foi dada com perpetuidade. Ou seja, ela não foi dada para sempre. E aí você começa a entender que a terra, aí ele fala, porque a terra é minha. Então Deus deu para que fosse usada, mas a terra é de Deus. Vá comigo para você entender aonde eu quero chegar nessa mensagem, aonde o Senhor quer te levar. E aí você vai entendendo que a terra é de Deus. Toda a terra é de Deus, tudo é de Deus. E aí Deus diz assim: porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Irmãos, estamos aqui de passagem, e Deus está dizendo: como eu sou peregrino, vocês também são. Então eu já começo a entender que andando com Deus eu tenho que perceber que o que Ele tem para mim vai além dessa terra, vai além daquilo que os meus olhos podem ver. É por isso que Abraão, em Hebreus capítulo 11, vai revelar que ele deu glória e que ele peregrinou na terra, porque ele estava em busca de uma cidade qual o firmamento, os alicerces foram colocados por Deus, não pelos homens. Então aqui entendemos o porquê Abraão habitava em tendas, mesmo morando em Canaã, terra da promessa. A terra é da promessa. Foi Deus que prometeu a Abraão, ele está em Canaã e mora em tendas. Olhe para alguém do céu e diga assim: ó, mesmo na promessa, não deixe que ela se perpetue no seu coração. É só uma passagem. Desfruta. Mas o que Deus tem preservado para você, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e nem chegou ao entendimento. Então não se apegue. Não foque naquilo que você está conquistando. E é ótimo conquistar. É ótimo vencer. É ótimo adquirir bens. É ótimo acumular bens. Mas esse não é o propósito. Nunca foi. E Deus está ensinando isso em Levítico capítulo 25. Porém, aconteceu um fato que Deus já está revelando um grande problema do Éden. E aí diz o texto: quando o teu irmão empobrecer, queridos, o nosso irmão empobreceu. O texto diz: quando o teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão. Adão empobreceu mais Eva quando ouviu a serpente. Quando a Eva e o Adão ouviu a serpente, eles empobreceram. Quando a gente ouve qualquer voz que não é de Deus, nós já empobrecemos. Nós já entramos numa situação de escassez e pobreza, de miserabilidade. E depois de ouvir a serpente, Adão vendeu aquilo que ele recebeu como possessão. Diga: o Éden era nosso. A serpente comprou de Adão por um preço. O preço da saída do Éden, do distanciamento de Deus. E depois de distanciado de Deus, Adão, depois de vender aquilo que Deus tinha deixado em suas mãos, aí a Bíblia diz: então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. Não sei se você está tentando compreender, mas o texto está dizendo que o nosso irmão vendeu a propriedade porque ficou pobre ao ouvir a serpente. E depois, o nosso parente remidor, resgatador,
prometido por Deus. Em Gênesis 3,15, eu suscitarei um do ventre da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Esse resgatador é prometido a nós. E a intencionalidade de Deus é poderosa aqui, porque Deus está projetando o seu plano ao meu respeito e ao seu respeito. Você não está perdido. Você foi comprado, resgatado. Um resgatador, migrador, o seu parente, o seu irmão mais velho, foi enviado para transformar a existência da sua vida. E observe, Apocalipse capítulo de número 5, abre a sua Bíblia. Estou na introdução para que você possa compreender o que eu quero pregar hoje. Eu tive um irmão que vendeu o que Deus tinha dado, porque se empobreceu ouvindo aquilo que não deveria ouvir. E eu tenho um outro irmão, um parente meu, que é o meu resgatador, e veio para me resgatar. Apocalipse capítulo de número 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, e nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não choreis, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio, tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas cheias de ouro e incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os 7 selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Em Ezequiel capítulo 2 e o verso 9, Ezequiel vê uma visão similar a essa. Ezequiel vê um rolo escrito por dentro e por fora, na mão de alguém que estava assentado sobre o trono. O que tem no rolo? Por que ele está escrito por dentro e por fora? Ao que se refere? Apocalipse capítulo 5 está ligado literalmente a Levítico capítulo 25. É a herdade, a possessão de toda a construção do cosmos de Deus. O livro é a sentença jurídica, está nas mãos do juiz de toda a terra. O resgatador tem direito às escrituras, ele tem direito de requerer do juiz, porque ele pagou. E Apocalipse capítulo 5 vai nos mostrar o que está acontecendo em Levítico 25. E aí, você percebe que o livro está relacionado àquilo que Deus criou, toda a criação. Quando Satanás chega para Jesus Cristo e diz: se você se prostrar a mim e me adorar, eu te darei tudo isso. Ele estava falando sobre as propriedades, sobre aquilo que Adão havia lhe dado. Mas Jesus é o nosso resgatador. Estou sentindo Deus já aqui. Aleluia. Deus começou a traçar um plano
E nós chamamos de dispensação do mistério. Quem é ele? Quando o diabo ouviu, um homem esmagará a cabeça da serpente, o diabo se preocupou demais. Quando qualquer homem era levantado, o diabo tratava de derrubar imediatamente. Ele começou a derrubar vários homens. Vários. Todo homem que era levantado por Deus, o diabo corria para tentar de alguma forma derrubar ele. E assim foi acontecendo. Ele derrubou Abraão. Ele derrubou Isaac com mentiras. Ele derrubou Jacó com engano. Ele derrubou Sansão com Dalila. Ele derrubou Davi com Betseba. Ele saía derrubando um após outro. Ele tinha um interesse grande. Eu não posso deixar esse resgatador se manifestar na terra. Eu tenho que pará-lo. Eu tenho que impedir ele. E Lucas capítulo 2 vai dizer que o anjo Gabriel visita uma mulher já prometida em casamento, a Maria. E ele diz a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te envolverá, e o que nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. Você colocará o nome dele de Emanuel, Deus conosco. Jesus, da linhagem de Davi, como descreveu Mateus na sua cronologia, vai crescendo em graça e em conhecimento diante dos homens e diante de Deus. Jesus começa a se manifestar no tempo de Deus, na hora de Deus, para que a glória do Eterno possa manifestar como resgate aos seus familiares, aos seus irmãos, aos seus parentes. É por isso que em João, no capítulo 2, João vai descrever a chegada de Jesus diante dele. E quando Jesus está se aproximando, ele diz a Jesus: eu deveria ir a ti, e vens tu a mim? E Jesus olha para João e fala com João: cumpra-se as escrituras, faz como está escrito. E João, ao batizar Jesus, viu uma pomba descer do céu, e a voz que dizia: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Moisés profetizou dizendo: virá um profeta muito maior do que eu, a ele ouça, quem não ouvir certamente morrerá. Abraão viu o cordeiro, o que o Senhor proveu no Monte Moriá. Isaías viu o dia do Senhor: uma virgem dará luz, um principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Isaías viu a consagração dele. Isaías capítulo 61, o Espírito de Deus. Lucas capítulo 4, quando Jesus vence a tentação com o diabo pensou que ia derrubar Jesus como derrubou os outros. Mas Jesus não era qualquer um. Jesus era o resgatador, o redentor, o salvador da terra. Quando o diabo se aproxima de Jesus, Jesus o vence nas suas tentações. Depois de vencê-lo, ele entra no templo, pega o pergaminho, e o Isaías capítulo 61 se cumpre. O Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu para pregar aos cativos. Eu estou sentindo ele na casa, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para anunciar a libertação. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus. A Trindade se reuniu para resgatar todo o pecador sobre a terra. Jesus foi o homem mais influente da terra. Não teve ninguém que se aproximou perto dele. Jim Piaget disse: certamente eu farei o nome de Jesus sumir, porque eu criarei uma religião muito mais forte e muito mais poderosa do que a dele. Só que Jim Piaget esqueceu de 3 coisas fundamentais. Primeiro, ele tinha que nascer de uma mulher virgem, e isso ele já perdeu.
Segundo, ele tinha que ter a autoridade de domínio sobre a criação. Ordenar o vento para calar a boca e ele calar. Andar sobre as águas, ressuscitar mortos. E isso também ele já perdeu. Terceiro, ele tinha que morrer e ressuscitar com o seu próprio poder. Jesus é inigualável, incomparável. Ninguém se aproxima dele. Jesus influenciou todas as esferas da sociedade enquanto ele existia na terra, e influencia até hoje. Grandes e pequenos eram influenciados por Jesus. Herodes disse: ansiava em te conhecer. Pilatos, olhando para ele, disse: não vejo nele culpa alguma. Todas as pessoas ficaram impactadas. Os gregos saíam de longe para olhar a Jesus, para aprender com Jesus. Os fariseus percorriam o seu tempo e tentavam a qualquer forma encontrar culpa nele, mas não encontraram nenhuma culpa. Ele era imaculado, ele era perfeito, ele é o poderoso Santo de Deus. Ele é inigualável. E quem é esse que tem a autoridade de tomar o livro da destra do Todo-Poderoso, de adentrar o céu com tanta ousadia e autoridade? E João viu as três esferas de Jesus, as três naturezas de Jesus. Ele viu Jesus humano e andou com ele. Ele viu Jesus ressuscitado e abraçou ele. E ele viu Jesus ressuscitado e glorificado. Meu querido, estamos diante de um resgatador que é poderoso. Ele pode mudar a sua história, ele pode mudar os planos e rumos da sua vida. Você pode vir sujo, mais podre do que qualquer lama. Ele te dá um banho de sangue. Ele te torna limpo, puro, imaculado, justificado. Ele te torna santificado. Ele te salva. Ele te redime. Ele te resgata. Ele te toma da mão do inferno. E ele disse: aquele que está em minhas mãos, de maneira nenhuma o perderei. Ele é o resgatador das nossas almas. Mas quem é esse que entra no céu com tanta ousadia e autoridade? Jesus de Nazaré, ele tem poder para curar, para salvar, para libertar, para mudar o destino da tua vida, para transformar o ambiente da sua história. Você pode chegar, mas no momento mais atribulado da sua vida, ele te dá paz que transcende todo o entendimento. Ele arranca o fardo, o jugo pesado, e ele dá o jugo dele, o fardo dele, que é leve e suave. E ele quer te ensinar porque ele é manso e humilde de coração. Ele é Jesus de Nazaré. Ele é Jesus de Nazaré. Ele tem um nome. Filipenses capítulo 2, verso 9 a 10. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Há importância nesse nome, irmãos. Há uma importância gigantesca nesse nome. Esse nome tem poder. Não é qualquer nome. Esse nome invade o céu com autoridade. É um nome sobre todo o nome. É o nome de Jesus. E quem conhece um pouco das Escrituras e da vida bíblica, sabe que nome manifesta a essência e a identificação de quem o carrega. Abraão, pai de multidão. Moisés, tirado das águas. O nome simboliza a identificação e a natureza da pessoa. Jacó, usurpador. Israel, príncipe, porque lutaste com Deus e prevaleceste.
Jesus. O nome sobre todo nome. Emanuel, Deus conosco, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz, Alfa, Ômega. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é a rosa de Saron, Ele é o sol da justiça, Ele é o pão que desceu do céu, Ele é a água que sacia a tua sede. Jesus é o nome sobre todo o nome. Ninguém é maior que Jesus. Essa igreja é levantada por causa do nome de Jesus. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1 de Coríntios, capítulo 3, ele vai dizer: vocês não podem colocar um outro fundamento, além daquele que eu já coloquei para vocês. Qual é o fundamento? Jesus. O que eu construo no fundamento que é Cristo. O que pastor Israel constrói no fundamento que é Jesus. O que o pastor Henrique constrói no fundamento que é Cristo. O que o pastor Esdras constrói com os adolescentes, constrói no fundamento que é Jesus. Ele é a rocha angular, Ele é o fundamento da igreja. É Ele que está dizendo a Pedro: Pedro, tu és rocha, tu és pedra, e eu sou a rocha. Sobre esta palavra, sobre essa confirmação, sobre quem fala contigo, eu firmarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, o diabo não resiste a este nome. Este nome é o fundamento da igreja. Nós estamos estabelecidos neste lugar como um lugar físico, mas é muito mais do que isso. Nesta reunião estamos reunidos no nome de Jesus, para adorar o nome de Jesus, para engrandecer o nome de Jesus, para enaltecer o nome de Jesus. É por isso que cada pregador que sobe aqui se esconde atrás do púlpito, para que ele apareça, porque a glória é dele. E se nós formos sabidos e inteligentes, vamos ouvir o que ele declarou nos Salmos. Uma vez ouvi e guardei no meu coração: a glória pertence a Deus. Ele é o Rei da glória. Ele é o dono da glória. Ele não divide a sua glória com ninguém. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele todo joelho curvado. Só Ele e não mais a ninguém, porque por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Aleluia. Agora, precisamos ter uma mentalidade que honra o nome de Jesus. A igreja precisa ter uma mentalidade que honra o nome dele, porque o céu o honra, porque o céu o glorifica, porque o céu o respeita. Precisamos ter uma mentalidade de adoração. E uma mentalidade que honra a Cristo é uma mentalidade que invoca o seu nome. Não use o seu nome em vão. Não brinca com o nome dele. Que você possa invocar o nome de Jesus, não apenas nas suas práticas religiosas, não apenas falando sobre qualquer situação e de qualquer maneira. Não, mas que você possa ter um ato de fé ao usar o nome de Jesus. Porque o nome de Jesus muda a atmosfera do ambiente onde você está. O nome de Jesus muda toda situação de morte e se transforma em vida. Toda situação de tristeza se transforma em alegria. O céu se move ao ouvir o som do nome dele. Todas as coisas são transformadas ao ouvir o seu nome. A terra se abala, o céu ouve quando você grita o nome de Jesus. A Bíblia nos ensina que devemos nos dobrar ao nome do Senhor, à sua grandeza, ao seu senhorio, que devemos orar no nome dele. Ele disse: nada pediste em meu nome, mas agora tudo que você pedir em meu nome será vos dado. Agora, pense comigo aqui. Se você precisa de um favor de João, e você não conhece João, você não sabe, não tem intimidade, mas você precisa de algo que só João tem.
E aí você chega para mim, pastor Everton, o senhor conhece João? E eu digo para você, sim, conheço, é meu amigo. Pastor, eu estou precisando de algo de João. E algo que João pode me dar. E só ele. O senhor pode me ajudar quanto a isso? Aí eu vou dizer para você assim, claro. Pode ir lá em João e diga a ele que o pastor Everton lhe enviou. Aí você vai até João e chega, João, é o seguinte, eu estou precisando de algo que você tem. E o pastor Everton pediu para eu vir lhe pedir, que ele disse que você me daria. Você pode me dar? Aí João, claro. Foi o pastor Everton que pediu? Meu amigo, eu sei que você vai me devolver porque eu conheço ele. Quando você chega no céu, e você entra no céu, e você diz, Deus Todo-Poderoso, Paizinho querido, eu vim aqui nessa noite no nome de Jesus. Aí o Pai olha para a direita dele e vê Jesus com as mãos cravadas, com um lado ferido, com os pés cravados. E o Pai vai dizer, diga, você conquistou a minha atenção, porque eu conheço Ele, Ele está do meu lado. Jesus abre a porta do céu para que você entre. Jesus abre a porta do céu para que você seja curado. Jesus abre a porta do céu para que você seja liberto. Você não vai conseguir êxito em sua vida sem o nome dele. Você precisa do nome dele. Você precisa da autoridade que ele carrega. Você precisa se curvar a ele. Só ele tem o caminho para que você conquiste êxito eterno. Só Jesus e nada mais. Só ele. Agora, você precisa confiar na autoridade do nome dele. Você precisa confiar que esse nome tem autoridade. É isso que João está vendo. E viu um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? O livro não só não está escrito por dentro e por fora. O livro está selado. Quem pode romper o selo? Quem pode quebrar o selo? Isso vai além de um nome. Isso vai sobre o feito e realização de alguém. Jesus não chega no céu tão somente com um nome, porque herdou do seu pai. Não. Porque diz Filipenses que ele não se usurpou ser Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, vindo em forma humana, sendo fiel até a morte e uma morte de cruz. Jesus carrega a sua obra, o seu feito, a sua realização. Sabe quando alguém conquista alguma medalha de ouro? E aí você fala, que maravilha, conquistou uma medalha de ouro. Que bênção, bom demais. E você vibra. Mas só aquela pessoa sabe quantos anos ela passou no sacrifício, lutando, tentando bater o seu próprio recorde, tentando avançar os seus próprios limites, para naquele dia você olhar e ver ela com a medalha de ouro. Sabe o que a Bíblia diz? E ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Ele trabalhou muito. Ele curou muita gente, ele salvou muita gente, ele tocou muita gente, ele transformou muita gente. Jesus modificou o ambiente de muita gente. Jesus tocou o coração de algumas pessoas, mudou a mentalidade de outras pessoas. Jesus saiu influenciando e a sua obra lhe levou à morte. E morte de cruz. Morte horrenda. Isaías capítulo 53 vai dizer que Deus se agradou em esmagar Jesus. Ele esmagou o próprio filho. Eu quero que você entenda o preço que o teu resgatador pagou. Não foi barato. E ele não pagou ao diabo. O diabo tinha possessão da terra, mas as vidas sempre foram de Deus. A morte e a vida pertencem ao Senhor. Quem lança a alma no inferno e no céu é o Senhor. É Ele, não o diabo.
Agora a vida que você leva, o modelo de vida que você vive, justificará a sua ida para o céu, ou justificará a sua ida para o céu, ou para o inferno. Porque se você viver uma vida no Espírito, daquele que te resgatou, o Espírito de vida justificará os seus feitos. Você precisa viver uma vida em Deus. E eu estou falando de algo muito grave e sério, porque diz respeito à sua eternidade. Aquilo que você viverá quando você fechar os seus olhos. E aí a Bíblia diz, louco, se pedirem a sua alma hoje, para quem você tem preparado? Que modelo de vida você tem levado? Que vida é essa que você tem vivido? É uma vida que glorifica a Deus ou uma vida que glorifica o diabo? O que é que os seus lábios proferem? O nome de Jesus? Ou o nome da pelada? O que o seu coração realiza? Inspirado por Deus? Ou inspirado por Satanás como Judas? E o diabo entrou nele. Que modelo de vida e existência você está tendo? Quais são os seus feitos? Quais as suas realizações? O que você tem feito com aquilo que você ganha? Ah, eu acumulo para mim mesmo. Beleza. Vai morrer igual ao rico da parábola de Lázaro. E vai ouvir, você teve tudo lá, filho. Fez o que você quis, não foi? Leokon kataron. O termo grego para dizer, viveu esplendidamente, fazendo o que queria. Gastando como queria. Não viveu para a glória de Deus. Aí Abraão diz, agora você está aí em tormenta. Já Lázaro está sendo acalentado. E uma das coisas do inferno que é terrível, não é só a ausência de Deus. Se bem que Jonathan Edwards disse que o inferno só é inferno porque Deus está lá. Mas uma das coisas terríveis do inferno é porque você vai continuar tendo os desejos humanos. Porque o rico tinha sede e não poderia beber água. Você precisa entender que a vida que você leva agora vai ecoar na eternidade. O livro está escrito por dentro e por? Tem seus feitos lá. Tem tudo que você viveu lá. Será que está lá escrito? O meu resgatador me salvou. Eu o aceitei. Entreguei a minha vida para ele de pecador miserável. E agora eu vivo para o Senhor. Você confia nessa autoridade? Você confia a sua vida a Ele? Você confia a sua existência a Cristo? Você confia a Ele todas as circunstâncias da sua vida? Ou você está como um jovem rico? Não, Senhor, eu tenho muita coisa ainda. E eu não quero entregar tudo para você. É por isso que a mensagem de Cristo é: deixe o mundo. Tome a sua cruz e siga-me. Marcos capítulo 8, Lucas capítulo 9. Pois aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Você precisa perder a sua vida para que ele possa ter a herdade da sua existência. Para que ele possa resgatar você, você precisa entregar a sua vida a ele, literalmente. Irmãos, temos que ter cuidado, porque essa mensagem também é para nós cristãos. Porque tem muita gente que fala assim, eu tenho 20 anos de crente. Tá bom, deixa eu te dizer uma coisa, não existe FGTS espiritual. Fundo de garantia por tempo de serviço. Cuidado. Muito cuidado com a sua vida, querido. Muito cuidado com o que você vive. Você precisa levar a sério a vida que você tem. Isso pode te levar à morte.
Isso pode te levar à separação eterna. E eu estava falando na festa de Mariana, da formatura, que C.S. Lewis disse: se Jesus não for quem ele diz ser, ele é mentiroso. Se Jesus não for quem ele pensou ser, ele é louco. Mas se Jesus for quem ele disse e quem ele pensou ser, ele é Deus. Sabe a conclusão que chegamos nisso? Sabe a conclusão que chegamos nisso, querido? Chegamos à conclusão que se fecharmos os olhos e não for nada disso, fomos melhor como seres humanos. Valeu a pena viver acreditando em Jesus. Mas, irmãos, eu já o vi. Eu já o cheirei. Eu saboreio da presença dele. Aleluia. Eu falo com os meninos que não é ser um grande estudante de teologia, não é ser um sabedor das escrituras, é poder tocá-lo, é senti-lo, é perceber a existência dele como eu estou sentindo aqui agora, e você saber que ele é real. E quando você fechar os seus olhos, você não vai ver um capeta com um tridente na mão, mas você vai ver o Senhor e Salvador da sua alma, o resgatador da tua vida, aquele que morreu, mas vive através dos séculos, a luz da aurora, Ele, o cheiroso, o Senhor das nações, o Todo-Poderoso, é Ele que você irá contemplar. Aleluia! Então olhe para alguém do céu e diga assim: confia na autoridade do nome dEle, confie sua vida a Ele, confie sua existência a Ele, querido. Agora viva para a glória desse nome. Se você for viver, irmão, viva para a glória dEle. Irmãos, que possamos todos nós chegar à maturidade de Paulo. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Deixa eu te dizer uma coisa. Se tem um cara que alcançou o nível mais alto social, foi Paulo. Ele era príncipe do seu povo. Era um cara bem de vida. Paulo abandonou tudo. Literalmente tudo. Ele disse que todo conhecimento para ele era esterco. Não é que não vale nada, mas servia no máximo para botar um adubozinho na terra. Porque ele disse que agora todo o conhecimento dele era Cristo. Você pode ser o cara mais inteligente, você pode ter os maiores doutorados da terra, você pode ter toda a riqueza da terra. Foi Jesus quem disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Meu querido, você pode conquistar tudo. Você pode entrar nas casas mais luxuosas, nos carros mais luxuosos, viver a vida mais poderosa da terra. Não se compara com Lázaro, aquele mendigo que estava sendo consolado por Abraão. É por isso que a Bíblia diz, Jesus declarou: eu vim para os pobres deste mundo, porque pobre não é só uma questão material, é uma questão espiritual. A maneira que você vive declara se você é rico espiritualmente. Eu conheci alguém que uma vez chegou para mim e disse assim: meu Deus, e bateu com o dedo só assim, chega e estalou. Tá, é meu dinheiro. Fique sem dinheiro, eu quero ver o que você vai fazer. Aí eu falei com ele: deixa eu te apresentar rapidinho, não fica com raiva de mim não. Te apresentar um homem que não cursou universidade e foi doutor na vida. Te apresentar um homem que nunca visitou um hospital, mas curou leprosos, curou mulheres com fluxo de sangue, ressuscitou mortos. Deixa eu te dizer uma coisa. Este cara, este homem que eu estou te falando, ele era dono de tudo, mas deixou tudo por amor a você. E se eu estou te dizendo isso, é porque ele me trouxe aqui para te dizer isso. O teu dinheiro
pode ser para você o seu Deus, mas quem eu estou dizendo para você, de fato é Deus. E Ele deixou a sua glória, o seu senhorio, tudo isso, e se tornou um homem sem nada. Ele comia na casa dos irmãos, Ele vivia na casa dos irmãos, e Ele nos ensinou que quando você tivesse alguma coisa fazendo na obra, não levasse nem alforje. Deixa eu te dizer, Ele te ama de forma tão absurda, tão poderosa, que Ele não só fez essas coisas, mas Ele subiu o Calvário, foi crucificado, morto, foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou para resgatar você. E se você disser que o quer receber como o Senhor da sua vida, nesse momento, o meu Redentor e Salvador passará a ser também o seu Redentor e seu Salvador, porque Ele é o nosso resgatador. Aleluia! Que você possa confessar o nome de Jesus e viver para a glória dEle. O poder do nome de Jesus transforma. Não dá para ficar elegante, não. Olhe para alguém do seu lado assim: o nome de Jesus cura. O nome de Jesus transforma a vida. Eu tinha um pastor, mas o meu pastor é muito... Sabe, um pastor assim, analfabeto, posso dizer assim. Homem de Deus, um dos maiores homens de Deus que eu conheci. O pastor Rubem me ensinou muita coisa. E teve um dia que ele pregava, e quando ele pregava, não era amor. Jamile lembra? Foi o nosso pastor, aprendi muita coisa com ele. Ele passava na rua e o demônio manifestava. Eu nunca vi um negócio daquele. Era absurdo, poderoso demais. Comia, e no mundo ele comia vidro, o bicho era doido, mas se converteu. E ele chegava, ia pregar, a gente estava lá, eu e Jamile, e Deus tratando a minha vida. E quando ele ia pregar, ele falava: Jesus salva, cura, e batiza no Espírito Santo e leva para o céu. Não pregava muita coisa não, irmão. Pregava o simples. Irmãos, a natureza de Cristo naquele homem, pastor Bruno, era um negócio absurdo. Absurdo. Irmãos, eu saía da minha casa e ia andando cerca de mais ou menos uns 8 quilômetros, amor, que era onde você morava. E eu sentava na casa dele, eu só queria ficar com ele só. Eu não queria que ele falasse nada. E a gente comia pocazói com café. E ele falava de Jesus e das experiências dele com Jesus. Irmãos, eu já vi alguém viver com Jesus, mas igual o pastor Rubens eu nunca vi. Pensa num negão cheio de Deus. E ele dizia para mim: Jesus me visitou essa madrugada. E quando Jesus me visitou essa madrugada, ele disse assim: diga ao menino Everton que eu vou tirar ele de de Feira de Santana. E vou levar ele bem para longe. Irmãos, ele direcionou a minha vida, ele guiou a minha vida. E é isso que eu estou dizendo para você. Não fique nas palavras. Tenha uma imersão em Cristo. Viva Ele. Não perca a sua vida, irmão, nessa terra, vivendo tudo que essa terra tem para te oferecer. Tudo que ela te oferece é engano e mentira. Viva Cristo. Morra por Cristo. Respire Cristo. Exale Cristo no seu suor. Que as pessoas olhem para você e vejam a expressão da glória dele, como viu em Moisés. Que as pessoas olhem para você e vejam a manifestação do poder do Espírito Santo. Deixe astuir evase evasuig evas. Tele ilai idorebia som evasia. Há um som que sai do céu. E esse som só pode ser ouvido por filhos íntimos. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o céu adorava o Abba. E é isso que nós estamos lendo. E disse-me um dos anciãos: não chores. Por quê? Eles estavam chorando, porque não havia solução. Aonde estava a solução?
Os anjos olharam para a terra, mas ele já não estava na terra. Os anjos olharam para o inferno, mas ele já não estava no inferno. Os anjos olharam para o céu, mas também não viu ele no céu. E aonde estava Jesus? A caminho. Se eu pegar o meu carro e sair daqui para Feira de Santana, minha terra, no meio do caminho, eu não estou nem em Vitória da Conquista, nem estou em Feira de Santana. Eu estou no caminho. Lucas capítulo 23, Jesus encontrou os seus discípulos no caminho de Emaús. Ele estava no caminho. Por isso os anjos não conseguiram identificar onde ele estava. E aí, João chorava, todos choravam, o céu chorava. Quem poderá abrir o livro? Quem poderá nos resgatar? Quem poderá nos redimir? Olhe para alguém do seu lado e diga assim: ele venceu, viu? Fala bem baiano aí, ele venceu, bichinho. Diga aí, coisinha, ele venceu. Ele venceu, irmão. Eu não sei se você está entendendo, mas ele venceu. Ele venceu a morte. Ele venceu a enfermidade. Ele venceu a destruição do pecado. Ele venceu por mim. Ele venceu por você. Ele venceu para te resgatar do lamaçal do pecado. Ele venceu para te tirar dessa vida miserável que você vive. Ele venceu para mudar a sua história. Ele venceu para te fazer próspero. Ele venceu para te fazer bendito do Pai, filho do Pai, herdeiro do Pai, cordeiro com Ele. Ele venceu para que você possa entrar no céu, muito mais. Ele venceu para que você possa sentar com Ele no trono, reinar de mar a mar. Ele venceu. O nome dele cura, o nome dele liberta, o nome dele salva. É o nome de Jesus. O que honra o nome de Jesus tem que entender que essa responsabilidade é nossa de carregar esse nome na terra. Nós temos uma responsabilidade de carregar o nome do Senhor. Entenda essa responsabilidade que você tem. É uma responsabilidade e é um privilégio. Os anjos quiseram pregar o evangelho. Deus deu a você e a mim. Se os anjos conhecem os mistérios de Deus, conhecem por causa do Espírito Santo iluminando homens pecadores, vasos, como o pastor Henrique pregou de manhã, de barros. Mas Deus derramou a porção da sua glória, a unção da sua graça, o poder do seu Espírito Santo. E o que opera em nós não é humano, não é da terra, é o Todo-Poderoso que está sobre cada crente, sobre cada filho, dando a capacidade e a graça para se mover no Espírito da glória do eterno Deus que está assentado no alto e no sublime trono. Aleluia! Olhe para alguém do céu e diga: honre o nome de Jesus. Carregue essa responsabilidade. Inspire outras pessoas a viver isso. Submeta-se ao nome de Jesus, irmãos. Tem pessoas que dizem ser cristãos, mas não se submetem ao nome. E se submeter ao nome é fazer o que ele ensinou. Como ele mesmo disse: se vocês viverem o que eu ensino, então eu amarei vocês e me revelarei a vocês. Não é só falar, sou cristão, sou crente. É viver como um tal. Viver como um. Se santifique, se purifique. Justifique o nome dele na sua vida. Tenha a autoridade do nome dele. Agora você vai ter desafios ao carregar o nome de Jesus. Você vai ter desafios da rejeição. É muito fácil hoje, em algumas questões do nosso Brasil, adorar o nome de Jesus, servir o nome de Jesus. É massa demais, irmãos. É top. E ser pastor hoje é até questão de ser tipo um ator, né? Ser uma pessoa famosa, né? Pastores antigamente morriam, eram espancados. Ser youtuber hoje, pastor youtuber, e nada contra. É o tempo que vivemos, respeitamos. Mas não faça disso a essência de Cristo. Ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que isso. Supere qualquer modelo de rejeição, luta por causa do nome dele. Vale a pena. Vale a pena, irmão.
Vale a pena apanhar pelo nome de Jesus, vale a pena ser rejeitado por causa do nome de Jesus. Conhecemos um pastor ontem que foi rejeitado por causa do nome do Senhor. Vale a pena. Agora você tem que romper com as idolatrias da sua vida. Mas eu sou idólatra, pastor? Sou não. Tem gente que é idólatra de pastor. Eu adoro ouvir fulano. Virou um negócio tão normal agora eu falar que adoro. Eu adoro maçã, eu adoro uva, né? Eu adoro feijoada. Você está adorando, né? Então você adora o feijão, né? Ô feijão, Senhor da minha vida. Estamos brincando com coisas sagradas. Adoramos pessoas. Exaltamos pessoas, colocamos pessoas no lugar de Deus. Eu vou correr porque fulano pode orar por mim. Irmão, se você não crê na sua própria oração, se você não crê que Deus pode te ouvir, você está meio enrolado. Você não entendeu ainda a sua posição como cristão, como filho de Deus. E aí precisamos, como pastor, ensinar para você que você carrega o nome de Jesus. E se você carrega o nome de Jesus, você tem autoridade. Então você tem que romper com essa idolatria. Há uma idolatria gospel no Brasil. Pastor, quem é que vai vir para o reset? Só venho se fulano vier. Então fica em casa, não venha não. Não brinque com essas coisas, irmãos. Estamos adorando pessoas. Estamos criando ídolos. Eu vou para a igreja de fulano, a igreja do Bambambam. Eu vou para a igreja de fulano, porque o cantor canta lá, tá lá, é bênção. Tu canta no Brasil todo. Tem músicas... Irmãos, você não conhece Jesus. Eu estava andando com um amigo meu em Feira de Santana e estávamos indo para a oração e ele fazia um programa famoso em Feira de Santana, um programa gospel. E a gente sempre orava, ele gostava, eu gosto de orar com você, vamos orar. Falei, vem filho, vamos comigo. E ele ia orar comigo. Ele, a Lionel, o Jefferson. Aí teve um dia que ele foi comigo, e ele é uma pessoa famosa, no sentido das rádios, né, na cidade. E aí ele contou pra gente assim que ele ia entrevistar uma pessoa famosa. E aí alguém chegou pra ele e falou assim, rapaz, você vai entrevistar fulano, hein? Meu Deus do céu, que coisa. Aí ele, como assim? Não, você vai falar com fulano. Ele, rapaz, deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou acostumado a falar com o Todo-Poderoso, com Jesus Cristo. Quem é Ele? Quem é Ele? Quem é Ele perto de Jesus? Ô irmão, soa, fede igual a você. Muitas vezes você nem sabe. É como o pastor Henrique fala, às vezes as pessoas idolatram tanto quem está longe, né? Idolatram. Aí fala assim, vai comer 1 quilo de sal com ele para tu ver. Quem é? Estamos criando uma máquina de idolatria na igreja. E substituindo o altar. Tirando Jesus e botando os homens. E isso é um perigo, igreja. Precisamos entender Apocalipse capítulo 5. Quem resgatou você não foi homens. Quem te resgatou não foi anjo. Não foi querubim. Não foi serafim. Quem te resgatou foi Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra. Jesus, a esse nome você adora. Jesus, a esse nome você louva. Jesus, a esse nome você curva o seu joelho e você adora. Só Ele prestará culto, só Ele adorará, só Ele servirá, só Ele é digno de toda glória e de toda exaltação. Só Jesus de Nazaré e mais ninguém. Deixa eu convidar o louvor, vem cá, louvor. Como o cordeiro ele merece ser imitado, mas como o leão ele merece ser temido e exaltado. Como o cordeiro ele redime e resgata, mas como o leão ele virá vingar e reinar sobre a terra.
quem é, não chora. E diz o texto, e disse um dos anciãos, verso 5, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Você pode botar aqui Colossenses, capítulo de número 2, verso 13 ao verso 15. Colossenses. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Sabe o que Jesus fez quando subiu o Calvário? E o diabo não queria que Jesus fosse à cruz. Pedro, para trás de ti, Jesus, não te desejes mal, que isso não te aconteça. Aí Jesus olha para Pedro. Irmãos, as pessoas são influenciadas por 3 tipos de coisa: por elas mesmas, pelo seu coração mau, sua natureza pecaminosa, pelo diabo. Pastor, pelo diabo. Tem crente que é inspirado por Satanás, e gente do mundo que também é inspirado por Satanás, e pelo Espírito Santo. O diabo usou Pedro, que estava perto de Jesus. Estar perto de Jesus não quer dizer que o que você fala provém dele. Cuidado com a vida que você leva. Eu estou falando, estou tremendo diante de Deus. Deus está dando um aviso aqui para muita gente. Seu dia pode chegar hoje, pode chegar amanhã. Cuidado com a vida que você leva. Cuidado. Para trás de mim, Satanás. Não conhece os desígnios de Deus, mas sim dos homens. O que Jesus estava dizendo é: o que você entende no máximo é dos homens, Satanás. De Deus, só eu. Agora olhe para alguém do seu lado, toca ele e diz assim: você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai prescrutando o coração do Eterno e traz para você as revelações eternas. Eu estou sentindo Deus aqui. Deus está trazendo uma revelação do céu para você nessa noite. Poderia estar um dia de morte, poderia ser um dia de tristeza, mas Deus está mudando a atmosfera do ambiente que você está. Deus vai mudar as consequências, Deus vai mudar a situação, Deus vai tirar a morte e vai botar vida, Deus vai tirar a doença e vai botar a cura, Deus vai tirar a escravidão e vai colocar a libertação. Se prepare para viver o que Deus tem para a sua vida. E o que Jesus fez? Ele expôs Satanás. Põe o último versículo, Ró, por favor. É mais ou menos assim: e despojando, é tirando a roupa, é arrancando a roupa. Sabe uma roupa de autoridade, de quem se achava dono? Jesus rasgou a roupa de Satanás, despojou as potestades, expôs publicamente, depois de nu, pegou pelos cabelos e saiu arrastando pela praça. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Jesus triunfou para te salvar. Jesus triunfou para te resgatar. Jesus triunfou